Tem portas de hospital que depois da meia-noite não deveriam ser abertas por ninguém. Boa noite, eu sou a Vitória e seja muito bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje você vai ouvir relatos assustadores que aconteceram dentro de hospitais, onde o medo parece ganhar vida no silêncio da madrugada. E o pior de tudo é que cada relato começa de um jeito comum e se transforma em algo impossível de esquecer. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no Vexa. Desde muito novo, eu nunca gostei de hospital. Não era só por causa do cheiro forte, do barulho de carrinho passando no corredor ou daquele silêncio estranho que só é quebrado por um gemido, choro ou máquina apitando. Era outra coisa, uma sensação ruim, como se todo o hospital guardasse alguma coisa pesada nas paredes. Eu só fui entender isso de verdade quando fiquei internado num hospital antigo em Belo Horizonte. Eu fui parar lá por causa de uma cirurgia de vesícula, nada grave. Pelo menos era o que me diziam, coisa simples, procedimento rápido, 2 ou 3 dias de observação e alta. Entrei tranquilo, ou pelo menos tentei parecer tranquilo. Na, na recepção, a moça conferiu meus dados, olhou a tela por alguns segundos e falou que eu ia ficar no bloco antigo, numa ala que ainda estava sendo usada por falta de leitos. Foi nesse momento que eu notei uma coisa estranha. A expressão dela mudou. Não foi medo escancarado, mas foi aquele tipo de olhar que a pessoa tenta esconder e não consegue. Ela chamou um maqueiro, falou baixo com ele e os dois homens me olharam rápido demais, como se eu não devesse perceber. Fui levado por um corredor mais isolado, longe da parte movimentada do hospital. As luzes ali eram mais fracas, as paredes tinham marcas de infiltração mal pintadas por cima e o chão fazia um barulho oco quando a maca passava. Não parecia a mesma unidade que eu tinha visto na entrada, parecia uma parte esquecida do prédio. Meu quarto era individual, e no começo até me agradou. Tinha uma janela alta, daquelas que quase não mostram nada do lado de fora. Um ventilador velho no teto e um quadro pendurado na parede do lado da cama. Era uma pintura simples, mostrando uma lagoa, umas árvores secas e um banco de madeira. Só que tinha alguma coisa naquele quadro que me incomodava, e eu não sabia explicar. Era como se tivesse algo ali que meus olhos não pegavam direito de primeira. A primeira noite foi ruim, mas eu coloquei a culpa no pós-operatório. Quase não dormi. Toda hora eu ouvia barulho no corredor, passo arrastado, gente sussurrando. Em um momento, eu tive a impressão clara de ouvir alguém chorando bem baixinho perto da minha porta. Na manhã seguinte, quando a enfermeira entrou para trocar minha medicação, eu perguntei se tinha algum paciente complicado ali perto. Ela parou por um segundo, me olhou e respondeu rápido demais. Não, deve ter sido cano velho, ar-condicionado, essas coisas. Só que ele nem tinha ar-condicionado. Na segunda noite, os sons pioraram. Eu não ouvi só choro, ouvi voz. Várias. Como se tivesse gente conversando no corredor sem querer ser entendida. De vez em quando vinha um gemido mais alto. Depois silêncio de novo. Eu tentava me convencer de que era efeito de remédio, cansaço, dor, qualquer coisa, mas lá no fundo eu já sabia que não era. No outro dia de manhã, eu conheci o paciente do quarto ao lado. Era um senhor chamado seu Anselmo. Devia ter uns 70 e poucos anos, magro, pele bem pálida, aquele tipo de pessoa que fala baixo e parece saber mais do que deveria. A gente começou a conversar porque eu estava andando devagar pelo corredor para aliviar a tensão da cirurgia e ele me perguntou se eu tinha conseguido dormir. Eu falei que quase nada, ele só balançou a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Depois me perguntou em qual quarto eu estava, eu falei o número. Ele me encarou por 2 segundos e disse: Então você ficou justamente naquele. Ele me contou que aquela ala era a parte mais antiga do hospital, usada décadas atrás durante uma crise forte de infecção respiratória. Segundo ele, muita gente ficou isolada ali, gente que entrou andando e saiu coberta. Disse também que durante anos tentaram fechar o setor, mas sempre acabavam reabrindo quando o hospital lotava.
Eu perguntei como ele sabia disso. Ele respondeu que a irmã dele trabalhou ali quando era jovem e que ela se recusava a passar por aquele corredor à noite. Aquilo mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Na terceira noite, acordei sem saber o motivo, mas com aquela certeza horrível de que eu não estava sozinho no quarto. Abri os olhos e vi. Tinha alguém parado no canto, perto da parede do quadro. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser, muito magra e imóvel, usando uma roupa clara que parecia antiga, quase como uma camisola de hospital de outro tempo. O rosto eu não conseguia ver direito, porque estava escuro demais, mas eu sabia que ela estava olhando para mim. Meu corpo travou na hora e eu não consegui gritar, não consegui levantar, só fiquei encarando. Então ela ergueu o braço bem devagar e apontou para o quadro na parede. Foi só isso. Ela apontou, ficou imóvel por um segundo e sumiu. Não é modo de dizer. Não saiu andando, não correu, não apagou devagar. Simplesmente não estava mais lá. Na hora eu acendi a luz com o coração disparado e fiquei olhando fixo para a pintura. Foi aí que eu vi, no canto da imagem, perto do banco de madeira, tinha uma figura feminina, escura, discreta, quase escondida na paisagem. Eu tinha certeza absoluta de que aquilo não estava ali antes. Ou se estava, eu nunca tinha percebido. Chamei a enfermagem na hora. A técnica entrou primeiro. Depois uma enfermeira mais velha veio atrás. Quando eu mostrei o quadro, ela ficou branca, não falou nada, nem tentou me acalmar. Não disse que era impressão minha. Ela tirou o quadro da parede ali mesmo. Levou-o embora e saiu do quarto sem me explicar nada. Na manhã seguinte, a enfermeira-chefe apareceu antes da minha alta, sentou na cadeira ao lado da cama e falou, num tom controlado demais, que o quadro tinha sido doado anos atrás por uma família da região. Era uma homenagem a uma moça que morreu internada naquela ala muito tempo antes, durante um surto antigo. Perguntei por que ninguém tinha me contado nada. Ela desviou os olhos e só disse que algumas coisas não ajudavam na recuperação dos pacientes. Antes de eu ir embora, passei na porta do quarto do seu Anselmo para me despedir. Ele segurou meu braço e falou bem baixinho: "O problema nunca foi o quadro. O problema é que tem gente ali que morreu sem nome, sem visita e sem lembrança." Aquilo ficou na minha cabeça por meses. Depois que tive alta, comecei a pesquisar. Fui atrás de jornal antigo, arquivo da prefeitura, qualquer coisa, e descobri, nos anos 40, aquela ala foi usada para isolar doentes durante um surto que matou muita gente. Vários corpos foram enterrados, sem identificação, num terreno que hoje virou estacionamento nos fundos do hospital. Ninguém lembrava deles, ninguém nem falava mais sobre aquilo. Então eu fiz a única coisa que achei que devia fazer. Entrei em contato com um grupo da cidade, levantei os registros que consegui achar e ajudei a organizar uma pequena placa de homenagem com os nomes que ainda existiam nos arquivos. Não sei se isso mudou alguma coisa, mas nunca mais sonhei com aquela mulher. Até hoje, quando alguém me fala que o hospital é só lugar de cura, eu penso naquele quarto, naquela parede vazia e no jeito como ela apontou para o quadro, como se estivesse implorando por uma coisa simples: ser lembrada. Uma vez eu fiquei internada no hospital fazendo um tratamento que, na minha percepção, não via resultado, assim. Nenhum médico me disse isso: olha, não tá respondendo. Mas a gente sabe o corpo da gente, a gente sabe quando a gente tá melhorando e quando a gente não tá. E eu tinha a sensação de que eu não tava melhorando. Naquele quarto que eu tava, teve uma noite que uma senhora de quase 100 anos, ela tinha uns 97 anos, passou a noite ali e ela tava bem mal. E ela, assim, gritava a noite toda. Eles medicaram ela a noite toda e nada dava jeito. Ela gritava, ela gemia a noite toda. Foi horrível, assim, porque eu entendi que com certeza ela ia partir. Na manhã seguinte, eles levaram ela para outro quarto, porque ela precisava de oxigênio. E ali não era viável ela ficar, porque não tinha o oxigênio na parede. Eu tenho a sensação de que ela morreu naquele dia que eles tiraram ela dali.
E a sensação que eu tinha é que eu seria a próxima a deitar naquela cama onde ela estava, porque quando a gente entra no hospital, a gente percebe que a gente é só um número lá dentro. Que se a gente morrer, a gente vai virar só uma estatística, nada mais. Me conta aqui nos comentários se tu já ficou no hospital e como foi a tua experiência. Relato número 2. Eu já tinha trabalhado em hospital antes. Pronto atendimento, clínica, casa de repouso, um pouco de tudo. Então, lidar com paciente idoso nunca foi novidade para mim. Mas teve um lugar em que eu fiquei pouquíssimo tempo. E até hoje eu agradeço por ter saído de lá quando saí. Era um hospital geriátrico em Campinas, mais afastado da cidade, daqueles prédios antigos que já parecem tristes por fora. Eu estava trabalhando lá fazia poucas semanas, pegando plantão de madrugada, e naquela época eu já estava num nível de cansaço absurdo. Dormia mal, comia correndo, vivia no automático. Mesmo assim, o que aconteceu naquela noite não foi coisa da minha cabeça. Pelo menos é o que eu repito para mim até hoje. Naquele plantão eu fiquei responsável pela ala dos pacientes com Alzheimer. Era um setor complicado, porque alguns passavam noite tranquilos e outros ficavam muito agitados, confusos, chamando por parentes que nem estavam mais vivos. Eu já tinha me acostumado com isso. O problema é que naquela noite tinha uma paciente que eu ainda não conhecia direito. O nome dela era Dona Lúcia. Ela dividia o quarto com outra senhora bem quietinha. Quase não falava nada, mas a Dona Lúcia não parava. Toda vez que eu entrava no quarto, ela me chamava com aquele olhar desesperado de quem realmente acha que está vendo uma coisa horrível. Na primeira vez, ela segurou meu braço e falou baixinho. Ele voltou. Eu perguntei quem. Ela olhou para o canto do quarto e respondeu: O homem de preto. Ele fica ali parado me olhando. Eu olhei e não tinha ninguém. Tentei acalmar ela. Falei que era impressão, que ela estava segura, que eu estava ali perto. Ela foi relaxando aos poucos, mas antes de fechar os olhos, ainda sussurrou. E as vozes também voltaram. Na hora eu pensei o óbvio, confusão mental, delírio, medo, essas coisas, acontecia. Só que o jeito que ela falava me deu um arrepio ruim. Não era como alguém inventando ou falando sem sentido. Ela parecia cansada de ver aquilo, como se fosse uma visita repetida. O começo do plantão foi só isso. Eu entrava, ela dizia que ouvia vozes ou que o homem estava no canto. Eu acalmava, ajeitava o lençol, conferia a medicação e saía. A outra paciente pedia logo no começo para deixarem a cortina fechada entre as camas. Disse que não queria mais ouvir aquilo. Eu perguntei o que era, mas ela só virou pro lado e ficou quieta. Por volta das 2 da manhã, quase todo mundo já tinha dormido. A aula ficou num silêncio pesado, daquele tipo que faz qualquer barulhinho parecer maior do que é. Eu estava na salinha de apoio, repondo gás, fralda, luva, organizando meu carrinho. Era uma sala pequena, sem janela, com uma porta que tinha um vidro retangular virado para o corredor. Enquanto eu mexia nas prateleiras, ouvia um barulho atrás de mim. Não parecia coisa caindo, parecia presença. Virei rápido, mas não vi nada. Fiquei parada uns 2 segundos escutando. Silêncio de novo, aquele silêncio de hospital, de madrugada. E parece mais um vazio do que a ausência de som. Voltei a organizar o carrinho. Foi aí que senti uma mão no meu ombro. Não foi de leve, não foi impressão de roupa encostando. Foi a mão mesmo, pesada, como se alguém bem grande tivesse colocado os dedos ali e apertado. Eu dei um grito e me virei na mesma hora. Não tinha ninguém. Meu coração disparou tão forte que eu senti a visão escurecer por um segundo. Olhei para os cantos altos da sala, atrás da porta, embaixo da mesa, como se alguém pudesse ter se escondido em um segundo. Não tinha absolutamente ninguém ali. Saí para o corredor tentando recuperar o ar. Achei que talvez alguma colega tivesse passado, mas o corredor estava vazio, nenhum passo, nenhuma voz, não tinha nada. Eu devia ter saído dali naquela hora.
Devia ter largado tudo e chamado alguém. Mas sabe quando você mesmo tenta se convencer de que tá exagerando? Eu fiz isso, falei pra mim mesma que o cansaço estava me quebrando, que eu precisava terminar logo e parar de alimentar paranoia. Entrei de novo na salinha. Terminei de abastecer o carrinho o mais rápido que consegui e quando virei para sair eu vi. Tinha um homem parado do lado da porta. Alto e magro, roupa toda preta. Não parecia um uniforme, não parecia um visitante. Não parecia um médico. Era como se ele estivesse usando uma roupa social antiga, escura para aquele corredor claro. E o pior não era isso. Ele estava me olhando pelo vidro da porta e sorrindo. Não era um sorriso normal. Era aquele sorriso parado, frio, aberto demais. Como se ele estivesse gostando do meu medo. Na hora, minhas pernas cederam e eu caí sentada no chão. E comecei a gritar. Gritei de verdade, sem conseguir controlar. O homem continuou ali, 1 ou 2 segundos, me encarando. Então saiu do campo do vidro como se tivesse dado um passo para o outro lado. Segundos depois, uma enfermeira entrou correndo. Ela me levantou, perguntou o que tinha acontecido e eu falei do homem. Falei da roupa preta, do sorriso, do jeito que ele estava me olhando. Ela foi até o corredor, olhou para os lados, chamou mais 2 pessoas. Ninguém viu nada, ninguém encontrou nada. E eu ainda tremia quando me pediram para voltar ao trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi ir até o quarto de Dona Lúcia. Ela estava acordada. Assim que me viu, começou a chorar e apontar para o canto de sempre. Eu fui até a cama dela e antes que ela falasse qualquer coisa, esse homem, ele está de preto? Ela parou, me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Foi como se por um segundo toda a confusão dela mental tivesse ido embora. O rosto dela mudou, ficou sério e focado. Então ela perguntou: Você viu também? Eu gelei na hora. Perguntei como ele era. Ela respondeu devagar, quase sussurrando. Alto, todo de preto, fica parado olhando, e quando sorri, ele mostra que não veio buscar quem tá doente. Veio buscar quem tá cuidando. Na hora eu senti meu estômago despencar. Antes que eu conseguisse responder, ela começou a se desesperar de novo. Gritava que ele estava mais perto, que as vozes estavam falando alto, que ele tinha entrado no quarto. As outras enfermeiras vieram para segurar a situação e eu fui tirada dali, porque já não conseguia fingir nem calma. Me colocaram em outra ala até o fim do turno, mas eu não conseguia mais me concentrar em nada. Toda a porta com vidro me dava nervoso. Todo o reflexo me fazia gelar. Eu tinha a sensação de que, se eu olhasse rápido demais para qualquer canto escuro, ia ver o sorriso de novo. Fui embora antes do horário terminar. No dia seguinte, mandei mensagem para a coordenação dizendo que meu próximo plantão seria o último. Inventei que não estava me adaptando, que o deslocamento era ruim, que tinha recebido outra proposta. Não tive coragem de contar tudo exatamente como aconteceu, porque eu sabia como ia soar. Mas uma técnica mais antiga me respondeu uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela disse só isso. Tem paciente que confunde o passado, tem paciente que confunde o presente, e tem paciente que enxerga coisa que a gente prefere fingir que não viu. Nunca mais voltei naquele hospital, e até hoje, quando alguém me diz que a pessoa com Alzheimer vê coisa e fala qualquer absurdo, eu lembro de Dona Lúcia me olhando naquele quarto, completamente lúcida por um segundo e perguntando baixinho: Você viu também? Naquele momento, eu soube o que eu vi. Provavelmente, eu no lugar dessa técnica, eu ia fazer tanto esparro que eu ia acabar ficando internada lá junto. Porque eu não ia conseguir fingir normalidade, inventar uma desculpa que eu vi isso e aquilo, porque eu ia ter medo do que os outros iam pensar. Porque eu nem ia conseguir pensar numa desculpa. Eu ia falar a verdade, que eu também vi o homem de preto. Então, se ela tava delirando, eu também tava. Eu não podia mais ficar ali. Ia me dar um piripaque. Eu realmente visse alguma coisa. Mas me conta aí nos comentários o que tu faria. Se tu ia fingir normalidade e ia seguir a vida, ia negar pra ti mesma,
ou se tu ia entrar em pânico, ia sair do emprego. Relato número 3. Eu fui internado achando que ia passar só 2 ou 3 dias no hospital e voltar pra casa, com aquela história chata pra contar pros amigos. Tirei o apêndice, doeu pra caramba, mas tô vivo. Era isso, nada além disso. Mas o que aconteceu naquela internação em Curitiba me fez sair de lá com a certeza de que tem um lugar que não devia existir atrás de porta nenhuma. Eu tinha dado entrada com uma dor absurda do lado direito da barriga. Depois de exame, médico, ultrassom, aquela correria toda, veio a confirmação: apendicite aguda. Me levaram para a cirurgia no mesmo dia. Quando acordei, eu estava dopado, com a boca seca e uma dor controlada só por remédio. Até aí tudo normal. O problema começou na segunda noite. Meu quarto ficava numa ala mais silenciosa do hospital, quase no fim de um corredor, que parecia sempre vazio demais. Durante o dia, entrava enfermeira, técnico, médico, vinha comida, media pressão, aquela rotina de hospital. Mas à noite o lugar mudava, ficava quieto, num nível estranho, quieto demais. Foi nessa segunda noite que comecei a ouvir conversa no corredor. No começo achei que era plantonista batendo papo baixo. Só que eu fui prestando atenção e percebi que as mesmas palavras se repetiam: transferência, subsolo, leito novo, preparar paciente. Não era conversa solta, parecia instrução. Na manhã seguinte, um médico entrou no meu quarto para me examinar. Pelo menos ele estava de jaleco e com crachá. Mas eu não lembrava de ter visto ele antes. O nome dizia Dr. Marcelo, só que o rosto dele não me passava confiança nenhuma. Ele fez perguntas normais, primeiro, sobre dor, enjoo e febre. Depois ficou me olhando por um tempo maior do que o normal e perguntou: Você viu alguma coisa durante a noite? Eu respondi que não por instinto, nem pensei muito. Só senti que não devia falar a verdade. Ele continuou me olhando por uns 2 segundos, anotou qualquer coisa e saiu. Na hora que a porta fechou, eu tive aquela sensação horrível de que tinha respondido certo por motivo nenhum. Naquela mesma noite eu acordei com um som de choro. Não era alto, era abafado, como se alguém tivesse tentando chorar e sem deixar ninguém ouvir. Sentei na cama devagar, ainda meio dolorido da cirurgia, e fiquei escutando. O som vinha do corredor. Saí do quarto com cuidado, segurando na porta porque meu corpo ainda estava fraco. O corredor estava vazio, só com aquelas luzes brancas de hospital que deixam tudo com cara de coisa morta. Fui andando devagar até ouvir o som de novo, e foi aí que eu vi uma porta quase escondida no fim de uma curva do corredor. Uma porta cinza, sem placa, meio entreaberta. Atrás dela tinha uma escada estreita em caracol. Na hora eu pensei em voltar. Eu devia ter voltado. Mas quando você já percebeu que tem alguma coisa muito errada acontecendo, a curiosidade vira uma desgraça. Eu comecei a descer. O ar foi mudando conforme eu ia indo, ficando mais frio, mais pesado, com um cheiro estranho de produto químico misturado com mofo. Lá embaixo tinha um corredor comprido, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. Não parecia um subsolo qualquer de hospital. Parecia uma ala escondida, um lugar feito para ninguém ver de fora. Tinha portas dos dois lados, algumas fechaduras, outras com visor pequeno, e aí eu ouvi de novo o choro. Vinha de uma das salas mais ao fundo. Fui até lá, empurrei a porta devagar, e o que eu vi me deu um choque tão forte que por pouco eu não caí. Tinha um homem amarrado numa maca, magro, abatido, com os olhos arregalados, num nível que eu nunca tinha visto ninguém. O braço dele estava preso, o peito também. Quando ele me viu, começou a falar rápido, quase tropeçando nas palavras. Me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eles estão fazendo teste na gente. Tem gente que entra e não volta. Na hora eu congelei, perguntei quem eram eles, mas antes que ele respondesse direito, ouvimos passos no corredor, pesados, vindo rápido. Eu tentei soltar uma das faixas da maca e a porta abriu com tudo. Era o médico que tinha ido no meu quarto. Sem máscara de simpatia, sem calma, sem tom profissional, o rosto dele estava duro, quase com raiva. Você não devia estar aqui, ele falou.
Eu nem pensei, peguei a primeira coisa que vi do lado, uma bandeja metálica cheia de material, e joguei na direção dele. Não acertei em cheio, mas foi o bastante para atrapalhar e fazer ele recuar. Na mesma hora, puxei uma das travas da maca, soltei o cara pelo menos o suficiente para ele se levantar, e nós dois saímos correndo. A partir dali virou um pesadelo. O subsolo era maior do que eu imaginei, parecia um labirinto. Corredor virando em corredor, porta batendo, grito vindo de algum lugar, alarme começando a tocar do nada. Eu e aquele homem que depois me disse que chamava Diego corríamos como dava. Eu recém-operado, sentindo a barriga repuxar cada passo. Ele fraco, tropeçando, quase caindo. Atrás da gente dava para ouvir gente gritando: fecha a saída, pega os dois, não deixa subir. Aquela porra toda era real. Viramos um corredor e demos numa porta de emergência trancada. Eu comecei a entrar em desespero de verdade ali. Diego estava quase sem força, e eu senti que se demorasse mais uns 30 segundos, iam alcançar a gente. Procurei qualquer coisa no chão e achei uma barra de ferro, encostada perto da parede, e comecei a bater na fechadura com tudo que eu tinha. Na terceira ou quarta pancada, a barra entortou. Na quinta, a trava cedeu. A porta abriu para uma área externa nos fundos do hospital. O ar da rua bateu no rosto como se eu tivesse saído debaixo d'água. A gente correu até o muro lateral, se arrastou, se machucou mais no processo, mas conseguiu pular. Caímos numa rua de trás do hospital, como dois caras que tinham acabado de fugir de um cativeiro. Foi um motorista de aplicativo que chamou a polícia pra gente. Eu mal conseguia falar, Diego estava pior ainda, tremendo sem parar. Quando a polícia chegou, achou que a história era delírio, exagero, qualquer coisa. Só que depois vieram as perguntas, a vistoria, os registros, as salas escondidas e os documentos que não batiam, os nomes de pacientes sem entrada oficial. E a história explodiu. O hospital foi investigado. Descobriram uma ala clandestina usada para procedimentos ilegais, testes sem autorização e desaparecimento de pacientes vulneráveis que ninguém ia procurar rápido. Tinha funcionário envolvido, médico envolvido, gente grande envolvida. Veio reportagem, veio processo, veio prisão. Muita coisa apareceu, muita coisa também sumiu, e antes que pudessem provar tudo, eu me recuperei da cirurgia, do resto não. Até hoje eu não consigo ficar internado nem para exames simples, nem para sentir o corpo inteiro entrar em alerta. Qualquer corredor branco demais me incomoda. Qualquer porta sem placa me dá nojo. E sempre que alguém fala aquela frase clássica, hospital é lugar de salvar vidas, eu lembro daquele subsolo. Porque naquele lugar, embaixo de um hospital comum, tinha gente sendo engolida viva e ninguém lá em cima fazia ideia. Na minha opinião, eu acho que isso não é impossível de acontecer. Na verdade, na minha experiência lá no hospital, existiam algumas pessoas que já tinham dado alta do que elas foram tratar, porém elas não tinham família, não tinham para onde voltar, e algumas, fizeram cirurgia, moravam em um lugar onde tinha escada, não poderiam voltar para aquele lugar. Não tinham família, então se aquelas pessoas sumissem, dificilmente alguém iria procurar por elas. Então eu acho que existe uma possibilidade de acontecer algo assim dentro de um hospital. Comenta aqui embaixo o que tu acha sobre isso e eu te encontro no próximo vídeo.